simpático, que cara legal. Muito obrigado por estar na Campus Party com vocês, Pedro Loz. Grande David Guetta, Pedro Loz. Olá pessoal, boa tarde, tudo bom? Como é que vocês estão? Nossa, assim, eu vou ter que me acostumar um pouco com essa dinâmica de virar para um lado, virar para o outro. E outra coisa que eu preciso dizer também é que, assim, minha carreira inteira, eu estou acostumado a ficar numa sala de gravação, eu, a câmera, e no máximo 3 pessoas e o meu cachorro. Então, assim, falar para tanta gente assim ao mesmo tempo está sendo uma coisa bem nova, uma experiência bem nova na minha vida. Então, quando eu fui convidado para vir aqui falar com vocês hoje, me pediram, obviamente, para falar alguma coisa de ciência. E aí eu pensei, o que eu poderia falar que talvez fosse uma coisa que eu sou apaixonado, mas que eu também pudesse trazer algum olhar novo, alguma coisa nova para as pessoas que vão estar assistindo. E foi aí que surgiu a ideia de falar para vocês sobre um dos temas que eu mais gosto na minha vida, que é o tema de se nós estamos sozinhos no universo. Porque eu lembro que quando eu era adolescente, deixa eu vir um pouco para esse lado daqui, ó. Quando eu era adolescente, eu lembro que eu me perguntava isso e era uma coisa que me tirava o sono muitas vezes. Então, ao invés de só chegar aqui e falar sobre paradoxo de Fermi, se a gente está sozinho ou não no universo, ou coisas desse estilo, eu pensei que a gente poderia talvez acompanhar um pouco, ver dados, ver onde que a gente está hoje em dia com a ciência atual na busca por vida fora da Terra. Então, eu só queria começar com uma pergunta, e eu vou precisar da colaboração de vocês. Quem aqui acha que a gente está sozinho no universo? 1, 2, 3, 4, 5, 6... Nesse lado daqui, quem acha que a gente está sozinho no universo? Mais ou menos também, 5 ou 6 pessoas. São menos pessoas do que eu imaginei que levantariam a mão, para ser sincero. Então vamos começar e vamos ver se algumas dessas opiniões mudam no decorrer da palestra. Para falar sobre a busca científica por vida fora da Terra, a gente precisa falar da área que provavelmente foi a mais importante para auxiliar nessa busca, que é a radioastronomia. Cadê o slide? Está aqui, só para eu acompanhar. A radioastronomia é uma sub-área da astronomia. Só que diferente da astronomia, que geralmente as pessoas pensam quando falam em astronomia, que usa as frequências de luz do espectro visível, que é um espectro de frequências bem pequeno, a radioastronomia usa ondas de rádio. Então, quando a gente vai usar a astronomia no óptico, a gente geralmente usa para ver galáxias, planetas, quem sabe algumas estrelas, algumas nebulosas bem coloridas. Só que a gente perde muita informação. O espectro de luz visível, ele é muito pequeno comparado com tudo que a gente pode enxergar. Então a gente literalmente está se privando o tempo inteiro de uma enormidade de diferentes informações que a gente poderia estar captando sobre o universo ao nosso redor. Isso daqui que vocês estão vendo, por exemplo, é a galáxia de Andrômeda, a nossa galáxia vizinha, a cerca de 2,5 milhões de anos-luz aqui. Se a gente, na verdade, ao invés de usar o óptico, que é o que a gente tem nessa imagem, usasse rádio, a gente teria muitas outras informações interessantes. Todas as zonas vermelhas que a gente vê na galáxia nessa imagem daqui são zonas de hidrogênio. E o hidrogênio vai ser um fator que vai aparecer bastante, pelo menos na primeira metade dessa palestra. Por quê? Porque o hidrogênio é o elemento mais abundante do universo. E não só é o elemento mais abundante do universo, como também o hidrogênio neutro, quando faz uma transição bem específica o spin dos elétrons, ele emite uma frequência bem específica. Então vamos entrar na primeira tentativa séria de começar a fazer pesquisa científica, imaginando possíveis civilizações extraterrestres. Isso começa em 1950, na década de 50, na verdade eu não sei se o ano exatamente é 50, com esse artigo Searching for Interstellar Communications. Esse artigo é muito interessante, eu amo ele. Eu de verdade recomendo que vocês leiam esse artigo, porque ele não é difícil do ponto de vista físico. Ele não tem o jargão da física ou um monte de linguajar físico que é difícil de entender. O que os autores nesse artigo fazem é o seguinte: eles
pegam 1950, a gente recente tinha começado a olhar de maneira séria para o universo e pensar em vida fora da Terra, e eles fazem o seguinte: ok, vamos supor que civilizações inteligentes existam ao redor do universo. Como que a gente pode se comunicar com elas? Como que uma comunicação com uma civilização inteligente funcionaria e se pareceria? E aí o artigo pega várias ideias diferentes, várias sugestões de como uma comunicação com extraterrestres poderia se parecer, e ele vai descartando elas como menos ou mais provável. E a conclusão que eles chegam é que a maior probabilidade de meio de comunicação entre civilizações inteligentes no universo, seja comunicação interplanetária ou interestelar, seria numa frequência de ondas de rádio bem específica. 1420 MHz. 1420 MHz é uma frequência que é conhecida como linha do hidrogênio. Como eu disse para vocês, hidrogênio é o elemento mais abundante do universo. Hidrogênio, no seu estado neutro, quando ele faz uma transição eletrônica, ele emite ondas de rádio em 1420 MHz. Então, o que os autores do artigo sugeriram é que se uma civilização for inteligente e avançada o suficiente para enviar sinais e tentar se comunicar com outras civilizações pelo universo, eles com certeza vão conhecer a linha de hidrogênio. É o elemento mais abundante do universo. Qualquer civilização que descobriu ondas eletromagnéticas, com certeza vai saber essa frequência. Algumas outras ideias que eles tiveram no artigo é que o sinal que a gente provavelmente receberia, ele teria o que é chamado de banda de frequência estreita. E existem duas alternativas aqui para um sinal. Ele pode ter uma banda de frequência estreita ou ele pode ter uma banda de frequência larga. Vamos começar com a banda estreita. Uma banda de frequência estreita, imagina como se fosse um rádio. Alguém aqui pegou a época de o rádio no carro e girar a bolinha para sintonizar? Então, não querendo chamar ninguém de velho, mas se a gente pegou essa época, vocês vão entender perfeitamente o que eu quero dizer. Uma banda de frequência estreita é que nem uma estação de rádio perfeitamente sintonizada. A gente encontra a estação e aí a gente ouve o que está passando no rádio perfeitamente. Porque a intensidade do sinal, a intensidade do que está sendo emitido, está concentrada numa pequena parcela do espectro eletromagnético. E o contrário disso é uma banda de frequência larga. Imaginem uma banda de frequência larga como se fosse um sinal de uma estação de rádio sendo transmitido meio que igualmente em diversas frequências do espectro eletromagnético. A intensidade desse sinal, comparado com o ruído de fundo, vai ser pequena. Então vai ser difícil... Alô? Aí. Vai ser difícil de sintonizar esse sinal. Ele vai parecer ruído, ele vai parecer estática. A gente não vai conseguir ouvir algo muito bem estabelecido. E os autores do artigo imaginavam que se a gente vai receber uma comunicação, provavelmente seria 1420 MHz, porque é a linha do hidrogênio, e também seria uma banda de frequência estreita. Por mais um motivo. Poucos processos, e isso vai ser importante, tá? Se eu pudesse pedir para vocês lembrarem de uma coisa que eu vou falar, é mais ou menos isso. Poucos fenômenos naturais conhecidos emitem ondas eletromagnéticas em banda de frequência estreita. O universo é extremamente barulhento e tem ondas de rádio sendo emitidas por tudo em todas as frequências imagináveis. Então, a ideia deles é que provavelmente, se a gente recebesse um sinal em 1420 MHz em uma banda de frequência estreita, a gente poderia facilmente descartar a origem natural ou artificial daquele sinal. Então agora, eu acho que a gente já tem as bases da busca por vida fora da Terra. E eu quero que vocês se imaginem agora em 1977. A gente está nos Estados Unidos, na Universidade de Ohio. É sempre Ohio. Eu não sei de onde que veio esse meme, mas sempre que eu falo desse caso, as pessoas comentam, é sempre Ohio. Acho que é de um anime, alguma coisa assim. Continuando, a gente está olhando um radiotelescópio chamado Big Ear. O nome, traduzindo literalmente do inglês, ele seria algo como grande orelha. Ele tinha 2 detectores, que serviam como 2 orelhas,
que detectavam duas regiões distintas do céu noturno ao mesmo tempo, por isso o nome dele. Só que diferente de filmes de ficção científica, não tinha ninguém observando os dados do radiotelescópio naquele momento. Acontece que observação em astronomia, radioastronomia e ciência em geral é extremamente entediante. Então não tinha ninguém, ainda mais que era verão, era férias, não tinha literalmente ninguém no observatório naquele momento. Mas o observatório ficava catalogando, absorvendo dados, absorvendo transmissões e sinais e ficava imprimindo isso em grandes folhas que iam se acumulando. E depois chegava algum dos radioastrônomos responsáveis pelo projeto e analisava aquelas folhas e via se achava alguma coisa interessante. Conta a história que no dia, se eu não me engano, 15 de agosto, o ano é 1977, o radioastrônomo responsável por aquele projeto, Jerry Ehman, ele não acreditou no que ele viu impresso numa folha. Ele ficou extremamente espantado. E aí, num misto de empolgação com não saber o que estava acontecendo, ele pegou uma caneta, que era a mais próxima que estava dele, que era vermelha, e ele circulou ao redor do papel e escreveu a primeira reação que ele teve. Travou bem agora. Vai funcionar, eu acredito. Tecnologia, não me abandone. Calma aí. Uou. Esse virou, inclusive, o nome mais conhecido do sinal. Essa história que eu estou contando para vocês é a história do sinal Uou, que até hoje é a melhor evidência que a gente tem da existência de vida inteligente fora da Terra. E eu não falei sobre toda essa história de desenvolvimento da radioastronomia por acaso. E eu não quero que vocês tomem conclusões precipitadas, porque isso é anticientífico. Eu quero que a gente discuta as características do sinal Uou e cada um tome conclusões por conta própria. Primeira coisa interessante do sinal Uou, a frequência dele. 1420,4556 MHz. Isso é estranhamente próximo da linha de hidrogênio, que era a frequência que a gente esperava receber de uma comunicação extraterrestre. E esse número depois da vírgula, ele pode ser explicado, por exemplo, por efeito Doppler relativístico. É da mesma maneira que uma ambulância aqui na Terra, quando ela está vindo para perto da gente, a gente ouve aquele aquele negócio assim que as ondas vão mudando de acordo com a velocidade relativa a gente. No universo isso também funciona. Então, isso poderia explicar esse número depois da vírgula. E outro detalhe importante que eu esqueci de mencionar para vocês é que 1420 MHz é uma frequência tão importante para a pesquisa científica e astronômica que é uma frequência proibida na Terra. Ninguém tem permissão de emitir 1420 MHz. E os órgãos regulamentadores que ficam constantemente vendo se não tem ninguém violando essas condições são os órgãos de cada país. Por exemplo, no Brasil é a Anatel. Então, essa faixa de frequências que é extremamente útil para a astronomia, e para a radioastronomia e para a ciência como um todo, não é permitido alguém ficar imprimindo isso. Outra coisa interessante sobre o sinal Uou, a intensidade e a duração dele. Geralmente, quando as pessoas começam a ler sobre o sinal Uou e começam a discutir o sinal Uou, elas acham algumas fontes que argumentam, por exemplo, que esse 6EQUJ5 esconde uma mensagem codificada, algum tipo de comunicação extraterrestre. Isso é mentira, isso não é assim que funciona. Isso vem do jeito que o radiotelescópio era programado para funcionar. O jeito que ele funcionava era o seguinte: ele lia a cada 10 segundos qual que era a intensidade de um sinal sendo emitido. E dependendo dessa intensidade, ele atribuía um valor, que podia ir de 0 a 9 e depois as letras do alfabeto, de A até a última letra do alfabeto. O sinal Uou, o maior tempo que ele foi, a maior intensidade com que ele foi detectado, foi ali mais ou menos onde está a letra U, que significa que no seu pico, o sinal Uou teve uma intensidade cerca de 30 vezes maior do que o ruído de fundo. Isso é interessante, porque, como eu disse, o universo é um lugar extremamente barulhento. Sinais são captados de lugares o tempo todo. Mas um sinal 30 vezes mais intenso do que o ruído de fundo é estatisticamente significante.
Isso significa que a gente deveria, pelo menos, parar e olhar e tentar entender o que está acontecendo. Outra coisa interessante é a duração do sinal WOW, 72 segundos. Geralmente, sinais de coisas naturais, eles têm um perfil que ou dura menos tempo, ou ele não teria tanto essa cara de intensidade que a gente está vendo no gráfico. Isso quer dizer que o sinal durou 72 segundos? Não. Porque pelo jeito que o radiotelescópio foi construído, tinham 2 detectores simultaneamente vasculhando regiões distintas do céu noturno. Só que elas não eram as mesmas, tinha um espaço entre elas. Só que, infelizmente, como ninguém nesse radiotelescópio esperava obter evidências tão interessantes ou uma observação talvez tão interessante, ele não tinha sido programado para mostrar para a gente da onde no céu que aquele sinal veio. Então, o que a gente pode afirmar com base nesses dados é: o sinal WOW teve uma duração de pelo menos 72 segundos, que foi a janela de tempo que a gente detectou ele. Ele pode ter passado pelo primeiro detector e quando o segundo detector passou em cima, ele já tinha saído. E isso coloca a duração máxima dele em 2 minutos e meio. Ou então ele pode ter passado só pelo segundo detector e ele pode ter continuado por horas e horas e horas. A gente não tem como saber. E o que piora um pouco a situação é que a gente só detectou, digamos, percebeu o sinal WOW 2 dias depois de ele ser emitido. Então, todas as nossas tentativas posteriores de ver se a gente não recebia de novo um sinal que nem o WOW, falharam. A gente não viu nada, não ouviu nada, muito menos detectou muita coisa. Vamos falar sobre possíveis origens para o sinal WOW. O que pode ter gerado esse sinal bastante peculiar? Por questões de tempo, eu vou ter que me focar em 3 possíveis origens. Mas existem diversas origens prováveis para o sinal WOW e ele tentou ser explicado de diversas maneiras diferentes, todas sem sucesso. Faz mais de 40 anos que a gente detectou o sinal WOW e até hoje ele não tem uma origem estabelecida. A primeira tentativa de explicar o que poderia ter gerado o sinal WOW de uma forma natural foram cometas. A primeira tentativa não, desculpa, mas uma das mais famosas. Isso veio de um artigo bem famoso de 2019, em que um time de astrônomos sugeriu que 2 cometas, que na época em que o sinal foi detectado, não se conhecia eles, não se sabia da existência deles, estavam no lugar do céu em que o sinal WOW foi identificado. Então, de acordo com o pessoal que fez esses artigos, de acordo com os astrônomos que fez esse artigo, o sinal WOW provavelmente poderia ter sido emitido por um cometa, porque cometas têm bastante hidrogênio, que é um dos elementos mais abundantes do universo, que emite a linha de hidrogênio, 1420 MHz. E assim, dependendo do quanto por dentro vocês estão desse tipo de assunto no YouTube, na internet ou tudo mais, vocês devem ter ouvido ou visto vídeos e pessoas falando sobre o sinal WOW foi só cometas ou algo do tipo. Mas as críticas para esse artigo vieram logo em seguida. Tem 2 problemas principais. Primeiro, cometas, sim, por ter hidrogênio, eles podem emitir 1420 MHz. Mas eles também emitem diversas outras frequências do espectro eletromagnético, não só 1420 MHz. Então, o tipo de sinal que a gente receberia de um cometa seria um sinal de banda larga. Muito ruído, muito sinal distribuído numa faixa bem grande do espectro eletromagnético. E o sinal WOW é uma banda estreita, o que sugere uma origem artificial ao invés de cometas. O segundo problema com essa ideia é que esses cometas que supostamente estavam na região do céu em que o sinal foi detectado em 1977, na verdade, não estavam nem perto dos detectores. Eles estavam, na verdade, só próximos, assim, uma região aproximada do céu, mas não exatamente dentro dos detectores. E é por isso que a origem possível de o sinal WOW ter sido emitido por cometas foi descartada, e não é a teoria favorecida. Isso nos leva a uma segunda provável origem para o sinal WOW, que seria o sinal foi emitido na Terra por alguém e foi refletido por algum pedaço de metal em órbita. E, inicialmente, o próprio Jerry Ehman, que foi o radioastrônomo que circulou o sinal, que deu o nome para o sinal e detectou ele pela primeira vez, ele favorecia essa explicação.
Só que eu quero que vocês entendam que foi uma coisa que mais tarde ele mesmo entendeu e falou depois nos artigos que ele publicou sobre o assunto, que uma série de coisas extremamente improváveis tem que acontecer em sucessão para isso ser verdade. Primeiro, alguém tem que emitir 1420 MHz, que é uma frequência proibida na Terra. Não existe muita vantagem em emitir algum sinal em 1420 MHz. Não é especialmente interessante. Segundo, um pedaço de metal em órbita, para a gente ter o exato mesmo perfil de intensidade que a gente viu no sinal WOW, ele não poderia estar girando muito rapidamente. Ele teria que estar quase estático, no sentido de rotação. E isso é extremamente não característico de pedaços de metal em órbita. Porque geralmente os pedaços de metal em órbita que a gente está falando são restos de satélites que foram, sei lá, descartados, pararam de funcionar, ou aconteceu alguma colisão que liberou um monte de detritos e eles estão poluindo a nossa atmosfera, a órbita abaixo da Terra. Então, um pedaço de metal em órbita para transmitir para refletir o sinal WOW desse jeito, ele precisaria estar se movendo de um jeito muito não característico. Outra coisa é que para a gente observar o sinal do mesmo jeito que a gente observou, esse pedaço de metal em órbita teria que ter uma baixa velocidade angular em relação ao resto da esfera celeste. O que isso significa? É tipo quando a gente olha para uma estrela. Se a gente olha para uma estrela, ela aqui da Terra, ela parece não se mover com relação ao resto do céu. Mas satélites, em geral, não fazem isso. Com exceção, por exemplo, de satélites em órbitas extremamente altas, como, por exemplo, satélites geoestacionários. Só que a maior parte de satélites e pedaços de metal na órbita da Terra estão na órbita baixa, não em órbita alta, que é onde eles teriam esse tipo de movimento bem característico. Então, o que eu queria que vocês entendessem dessa origem possível de pedaços de metal em órbita é que uma série de eventos de baixíssima probabilidade tem que acontecer para o sinal WOW poder ser explicado por essa hipótese. E aí a gente pode empregar aquele conceito da navalha de Ockham. Vocês já ouviram falar na navalha de Ockham? Se a gente tem duas explicações para um fenômeno que a gente está querendo explicar como funciona, geralmente a explicação que envolve menos variáveis não prováveis ou difíceis de acontecer, geralmente tenderia a ser a resposta correta. E é por essa razão que a origem possível do sinal WOW de metal em órbita também foi descartada. Mas e se o sinal WOW foi emitido por uma inteligência extraterrestre? Aqui a gente tem que ter calma, pelo seguinte motivo. Sim, o sinal WOW foi emitido com as características que a gente esperaria ver de uma civilização inteligente extraterrestre. 1420 MHz, banda de frequência estreita, uma duração razoável, ele parece ter vindo de uma fonte pontual no céu, o que indica distância, só que ainda assim, o sinal WOW só foi detectado uma vez na história. E geralmente na ciência, na ciência, quando a gente quer estabelecer alguma coisa e dizer se realmente aquilo faz sentido, uma explicação para alguma coisa ou não, a gente precisa de mais observações, de mais pontos de dado. Só que o que é extremamente peculiar sobre o sinal WOW é que ele não consegue ser explicado de uma maneira convincente por nenhuma origem natural. Só por, assim, a única, digamos, que explicaria ele talvez seria uma origem artificial, pelo menos até hoje. Pode ser que em algum momento alguém surja com uma ideia melhor, uma hipótese melhor. Então, o que eu queria que a gente entendesse é que também não dá, embora a gente não tenha como atribuir uma origem para o sinal WOW que seja natural ou artificial, a gente não tem como dizer que isso foi obra de uma inteligência extraterrestre. Nas palavras do próprio Jerry Eman, a gente não pode fazer conclusões vastas com base em dados que não são vastos. O Carl Sagan, tinha uma frase que lembrava muito isso, que era: alegações extraordinárias requerem evidências extraordinárias. Tudo bem. O que existe na região do céu em que o sinal WOW foi detectado? Em 2022 tentaram responder isso, um artigo de 2022. Essa é mais ou menos a região do céu em que o sinal WOW foi detectado. Como eu disse para vocês, eram 2 detectores, 2 regiões sendo detectadas simultaneamente. As duas estão marcadas com esses retângulos vermelhos aqui na tela.
O sinal WOW veio mais ou menos da região do céu que corresponde à constelação de Sagitário, que é mais para a direção do centro da nossa galáxia, que é uma região cheia de estrelas. Faz sentido. Que tipo de estrelas parecidas com o Sol a gente pode encontrar nessa região? Porque faz sentido. Se a gente está procurando vida fora da Terra, então vamos começar a procurar com as características mais próximas da vida que a gente conhece, que é a vida na Terra, que orbita uma estrela parecida com o Sol. No lado direito, no detector do lado direito, nenhuma estrela parecida com o Sol foi encontrada. No lado esquerdo, uma estrela parecida com o Sol foi encontrada. E vocês estão olhando para ela agora. Só tem um porém. Incontáveis observações foram feitas em direção, principalmente direcionadas a essa estrela, e elas nunca encontraram nada. Nenhuma tecnoassinatura, nenhuma bioassinatura, nada que indicasse a presença de vida no universo. E isso é muito estranho. O sinal WOW, até hoje, é a melhor evidência que a gente tem de vida fora da Terra. Isso quer dizer que foi transmitido de maneira artificial por uma civilização inteligente? Não. A gente precisa de mais dados. E na história da ciência, a gente geralmente tem um histórico de falsos positivos. Quando pulsares foram descobertos pela primeira vez, pulsares são estrelas de nêutrons que, quando a gente olha para elas usando rádio, elas fazem tipo tu, e elas são o mais próximo que a gente conhece de um cronômetro no universo, porque elas são extremamente precisas. Os pulsos são extremamente precisos e cronometrados. As pessoas acharam, por um tempo, que pulsares talvez pudessem ser alguma forma de comunicação. Tanto é que o primeiro pulsar foi apelidado de LGM1, que significa Little Green Man 1, que seria Pequenos Homens Verdes. Mas não, logo a gente atribuiu uma causa natural para os pulsares. A gente descobriu que existe um fenômeno natural que pode gerar esse perfil. Mas esse não é o caso do sinal WOW. Mas por que parece que a gente está sozinho? Isso não faz muito sentido. Vamos tentar olhar para uma coisa que talvez ajude a gente a responder isso melhor. Vocês provavelmente já ouviram falar na equação de Drake. Talvez quem esteja mais por dentro da busca por vida fora da Terra. A equação de Drake, ela é um argumento probabilístico. Ela não é uma equação no sentido físico, que representa uma quantidade real no mundo real. No sentido de, as leis da física são. A gente consegue usar F igual a ma para fazer cálculos envolvendo força e descrever, por exemplo, o movimento de objetos. A equação de Drake não tem essa mesma categoria. Ela é um argumento probabilístico. Ela surgiu na década de 60, quando o astrônomo Frank Drake tentou descobrir uma maneira de, ok, tem alguma estimativa que a gente possa fazer baseado em dados que a gente possa obter de quantas civilizações possíveis existem na nossa galáxia, só para a gente ter uma ideia do quão provável é que a gente esteja sozinho? E essa é a cara da equação. O que ela devolve para a gente, a variável n, é o número de civilizações comunicáveis possíveis dentro da nossa galáxia. Mas lembrando que isso é um argumento probabilístico, isso não é uma lei natural do universo. Vamos olhar cada um desses termos e ver mais ou menos o que eles significam. O primeiro deles é R estrela, que é a taxa de formação de estrelas na nossa galáxia. A Via Láctea, ela não é uma galáxia nova, mas cerca de 1,5 a 3 estrelas se formam todos os anos na nossa galáxia. A vida na Terra surgiu ao redor de uma estrela, o Sol. Então faz sentido atribuir a probabilidade de existir outras civilizações no universo ao fato de existirem estrelas. Quanto mais estrelas, mais sistemas estelares possíveis. Consequentemente, mais planetas possíveis. Quem sabe alguns desses planetas tenham vida. O próximo termo é FP. Quantas dessas estrelas têm planetas? Quem desse lado tem mais de 30 anos? Tá, bastante gente. Quem desse lado tem mais de 30 anos? Tem mais pessoas de 30 aqui do que aqui. Interessante. Quando vocês nasceram, a gente não tinha certeza se existiam planetas fora do Sistema Solar. A primeira confirmação de que planetas fora do Sistema Solar existiam é de 1992. E desde então, a nossa ciência avançou muito nesse sentido. A gente imaginava que planetas eram uma exceção no universo. E olha que incrível, hoje a gente sabe que planetas não são exceção. Na verdade, planetas são meio que a regra. Se existem estrelas, é muito provável que existem planetas orbitando essas estrelas. E é por isso que esse termo da equação de Drake, hoje em dia, ele é 1.
que significa 100%, ou pelo menos próximo de 100%. Agora a gente começa a chegar em umas variáveis um pouco mais difíceis. Qual que é a fração desses planetas que podem abrigar vida? No sistema solar a gente tem, se for olhar só para a zona habitável do Sol, a gente tem 3. Vênus, Terra, Marte. Vênus é um inferno, não recomendo. Marte já morreu por dentro, que nem muita gente que eu conheço. E a Terra é o único planeta conhecido que tem vida. Isso significa então que no sistema solar só a Terra pode ter vida? Também não. Porque recentemente a gente começou a descobrir que algumas luas, por exemplo, Encélado ou Europa, podem ter oceanos congelados embaixo de... oceanos líquidos embaixo de uma superfície congelada. E a vida na Terra, até onde a gente sabe, começou na água. Então, poderia ter vida nesses planetas. Vida microbiana, que seja, uma coisa simples. Mas a gente poderia ter, então, mais possibilidades de planetas habitáveis ou de luas habitáveis. É por isso que, hoje em dia, esse valor parece estar entre 0,2 e 0,4, que seria entre 20% e 40% desses planetas que poderiam abrigar vida. E agora a coisa começa a ficar divertida e especulativa. Enquanto desses planetas que podem ser habitáveis, a vida de fato surge, a gente não sabe. Porque até onde a gente está agora, a vida parece ter surgido só uma vez no universo, na Terra. Porém, não faltam acadêmicos, principalmente de biologia e astrobiologia, que sustentam que é uma questão de tempo até a gente confirmar a existência de vida em outros lugares do sistema solar. Por exemplo, nessas luas com oceanos congelados, que eu falei para vocês, quem sabe em Marte, que um dia provavelmente teve condições para a vida surgir. Então, não parece ser bizarro ou errado a gente atribuir um valor pelo menos próximo de 1, que a vida é uma consequência natural do universo. E isso também, pelo menos de um certo ponto de vista, parece ser um argumento não antrópico, porque tira aquela seres humanos são especiais, sabe? Que geralmente apostar contra a humanidade, por exemplo, que seres humanos não são especiais, tem sido a aposta correta. Porque primeiro a gente achava que o universo girava em torno da Terra, depois em torno do Sol, e sempre que a gente tirou a humanidade do centro do palco, as coisas deram certo e funcionaram. O próximo termo é, uma vez que a vida surge, será que a vida inteligente é inevitável? E aqui é pura especulação. A gente não tem como nem atribuir um valor científico aqui. A gente pode colocar 100% e dizer que sim, mas fonte, vozes da minha cabeça, sabe? Mas ainda assim a gente pode tanto escolher assumir posturas pessimistas quanto posturas otimistas. E o resultado da equação de Drake vai variar bastante. Esse provavelmente é um dos termos que mais define para que lado de resposta a equação de Drake vai. Se é para um universo estéril ou se é para um universo abundante em vida. Ok, vamos supor então que surjam civilizações inteligentes. Elas vão mandar sinais detectáveis para o espaço? Originalmente, na equação de Drake, eles pensaram nesse termo daqui só como ondas de rádio. Mas logo eles começaram a perceber que esses sinais não são nem intencionais. A gente na Terra, por exemplo, muda a composição da atmosfera. E a gente coloca um monte de gases que não surgem naturalmente. Então, uma civilização suficientemente avançada, olhando para a Terra com os equipamentos certos, poderia ver esses químicos e moléculas da nossa atmosfera e entender, ali tem vida. Então a gente não precisa nem intencionalmente mandar sinais para o espaço. Por isso que esse termo também provavelmente é 100%. Inclusive, uma curiosidade histórica, a primeira transmissão de eletromagnética para o espaço que a humanidade já fez, que seria possível de uma civilização inteligente detectar se ela estivesse perto o suficiente da Terra, foi o discurso de inauguração da Olimpíada, se eu não me engano, da Alemanha de 1936, que foi um discurso do Hitler. Então esse seria o cartão postal, o cartão de visitas da humanidade para o resto do universo, o que não é um cartão nada bom. E aí a gente chega num termo que para mim é um dos mais divertidos, porque ele bota muitas implicações no destino da humanidade. Quanto tempo que uma civilização permanece comunicável? Outra maneira de perguntar isso é, quanto tempo uma civilização dura? Eu não sei vocês,
Mas não parece ter sido uma boa ideia deixar seres humanos terem armamentos nucleares. Pode ser que a gente se vê sozinho no universo porque chega num ponto que toda civilização inteligente se auto-aniquila. Isso é uma possibilidade. A dinâmica de grupos sociais, a dinâmica da vida é extremamente complexa. Então, isso é uma possibilidade. Alguns estudos feitos olhando para os 2000 últimos anos da civilização humana tentam colocar esse valor, olhando mais ou menos a média de quantas civilizações duram e olhando tipo assim, para os antigos egípcios, gregos, romanos, todas as grandes civilizações, e eles colocam esse valor em aproximadamente 420 anos. Mas esse valor é bem discutível. Vocês concordam comigo que, tudo bem, a civilização, digamos, romana ou grega, ruiu. Ela não é mais, digamos, a civilização mais expressiva do planeta Terra. Mas mesmo que tenha só trocado o poder, quem está no poder naquela vez, a humanidade continua. É isso daí, a humanidade é a mesma. Então esse valor, na verdade, é extremamente incógnita. A gente pode brincar o quanto a gente quiser com a equação de Drake. Existem sites que fazem isso. Vocês podem digitar Drake Equation Calculator no Google e brincar com os valores vocês mesmos para ver o que vai acontecer. Mas o que eu queria mostrar para vocês hoje é que mesmo se a gente for pessimista, deveriam existir 126 civilizações comunicáveis na nossa galáxia. Parem e pensem nisso. Pelo menos 126 civilizações capazes de se comunicar, avançadas tecnologicamente o suficiente para pelo menos suportar comunicação à distância, e não importa onde a gente olha, a gente observa silêncio. O nome científico disso, inclusive, é o grande silêncio, porque a gente não consegue detectar vida em nenhum lugar. E a gente deveria ver vida em mais lugares. Isso é meio que uma questão de probabilidade, é uma questão de matemática. O universo é absurdamente grande, a nossa galáxia tem 500 bilhões de estrelas. Se cada estrela, sei lá, ou pelo menos 10% das estrelas tiver um planeta que nem a Terra, a gente deveria ter milhares de civilizações. Então, mesmo sendo pessimista, 126 civilizações deveriam existir. Onde está todo mundo? E agora sim, esse é o paradoxo de Fermi. Eu não queria vir aqui só botar um slide do paradoxo de Fermi sem fazer vocês sentirem o paradoxo de Fermi. É isso que eu quero quando eu faço meus vídeos, quando eu falo de conceitos. Porque é muito fácil eu só ficar aqui regurgitando textos acadêmicos e pensar que eu fiz o meu trabalho bem feito, mas não. Eu quero que vocês olhem para o céu e eu quero que vocês vejam, cara, a gente está sozinho. A gente não consegue detectar vida em nenhum lugar. Por quê? O nosso universo deveria estar cheio de vida. E o paradoxo de Fermi é justamente sobre isso. Essa aparente contradição entre um universo que probabilisticamente deveria estar lotado de vida em todo canto, mas ele parece ser estéril. Por que só a gente está aqui? Para discutir isso, e também com uma certa limitação de tempo, eu resolvi trazer duas possíveis explicações para o paradoxo de Fermi. Uma que é uma das minhas favoritas, e a outra que eu acho que está todo mundo viciado numa certa série que saiu agora recentemente numa plataforma de streaming. A primeira delas é chamada de grande filtro. Quem já ouviu falar sobre ela? Bastante gente nesse lado daqui. Bastante gente. Vocês gostam desse tema, hein? Bom saber. Pensem no grande filtro como uma espécie de barreira de probabilidade. A ideia do grande filtro é: a gente não vê outras civilizações no universo porque em algum momento da evolução, desde o surgimento da vida até ela se tornar inteligente e complexa, existem barreiras de probabilidade que impedem que o progresso avance. Elas meio que atingem alguma barreira do progresso e dali em diante elas não passam. Por exemplo, sendo aniquiladas. E eu gosto muito de começar então pensando, tudo bem, o que pode ser um grande filtro? E eu gosto muito de um autor chamado Nick Bostrom, que inclusive é o autor que fez aquele artigo famoso da hipótese, o argumento da simulação, que se vocês já ouviram alguém falar, a gente vive numa simulação, é desse artigo, é por causa desse cara. E ele coloca duas condições que têm que ser satisfeitas para a gente saber se alguma coisa é um bom candidato a ser um grande filtro. E essas duas condições são: primeira, um bom candidato a grande filtro só pode ter acontecido uma vez na história. E isso faz sentido. Se a gente está falando numa barreira de probabilidade, a probabilidade de aquilo acontecer deve ser pequena, baixíssima.
Então, se isso aconteceu mais de uma vez na história, não faz sentido isso ser um candidato a grande filtro. E a segunda condição é, mesmo com as condições possibilitando aquele evento ou aquela etapa do progresso da civilização de acontecer, tem que demorar para acontecer. O que isso quer dizer para a gente? Se a probabilidade é baixa, mesmo tendo as condições que permitem esse acontecimento, a gente precisa de alguns bilhões de roladas de dados cósmicos até aquilo de fato acontecer. Então vamos olhar para a história da Terra. O que vocês imaginam que pode ter sido um grande filtro? Pode falar, fala em voz alta. E vocês? Vocês têm algum palpite? Talvez. Mas vamos começar do começo. E se o próprio surgimento da vida não foi o grande filtro? A Terra se formou há aproximadamente 4,5 bilhões de anos. Pelos nossos registros geológicos, as condições para a vida no nosso planeta ficaram ok 300 milhões de anos depois disso. Pelos nossos registros fósseis, demorou um espaço de 500 milhões de anos entre a Terra poder abrigar vida e a vida de fato surgir na Terra. Só uma nota de cautela aqui. Meio que os nossos registros fósseis só vão até cerca de 500 milhões de anos depois ali das condições para a vida estarem ok. Os sedimentos que geralmente armazenam fósseis e que a gente poderia usar para estudar esse tipo de coisa, eles não perduram. Muitos processos geológicos destruíram essas camadas. Então a gente é meio que, da mesma forma que a gente não consegue olhar, pelo menos até agora, abaixo de 300 mil anos da idade do universo desde o Big Bang, a gente também não consegue meio que passar essa barreira, pelo menos no sentido de fósseis de vida. O surgimento da vida, então, satisfaz duas condições para ser um bom filtro. Até onde a gente sabe, a vida só surgiu uma vez na Terra. Todo organismo vivo hoje descende de um mesmo ancestral em comum. Toda a história da vida está ligada na mesma árvore da vida. E a outra condição, a segunda, uma vez que as condições para a vida na Terra se tornaram possíveis, demorou 500 milhões de anos para a vida surgir. Então, demorou muito tempo, o que significa que aquele evento é improvável. Talvez um outro provável grande filtro pudesse ser mitocôndrias. Eu passei o último mês lendo um livro sobre mitocôndrias, e ele é extremamente divertido. Eu nunca pensei que eu fosse falar isso na minha vida. Só que mitocôndrias são extremamente, assim, parece ser um acaso do destino que alguma célula resolveu, sei lá, se alimentar de uma bactéria que por algum motivo talvez não foi digerida, e aí essa bactéria ficou especializada dentro de uma célula produzindo energia para a célula, meio que como uma bateria interna. Talvez isso seja um grande filtro também, porque do surgimento de vida simples, unicelular, até surgirem células complexas, eucariontes, foram 1,8 bilhões de anos, entre 1,5 e 1,8. É mais tempo ainda do que o surgimento da vida. Eu gosto muito também de um pensamento do Nick Bostrom sobre isso, que se um dia vocês ouvirem, talvez vocês vão lembrar desse momento. Que é uma frase que ele diz num artigo que é: se um dia seres humanos descobrirem vida em Marte, essa vai ser a pior notícia para a humanidade. Vamos entender por quê. Se a gente for para Marte um dia, a gente tem 3 possibilidades, se a gente estiver buscando por vida. Primeira possibilidade, a gente não encontra vida em Marte e descobre que o planeta vermelho é estéril. Isso seria uma notícia ok. Por quê? Porque isso colocaria mais probabilidade de a gente já ter passado pelo grande filtro. Se o surgimento da vida é um grande filtro, show, a gente já passou por ele. Então a probabilidade de existirem outros grandes filtros meio que é um pouco menor. Não quer dizer que seja zero, mas é um pouco menor, pelo menos parece um pouco menor. A outra possibilidade seria a gente encontrar vida simples, micro-organismos unicelulares em Marte. E isso já não seria uma notícia tão boa. Porque se o surgimento da vida aconteceu 2 vezes no mesmo sistema solar, a probabilidade disso acontecer já não é tão baixa assim. Talvez isso não seja um grande filtro. Então talvez o grande filtro esteja na nossa frente.
ou entre o momento do surgimento da vida e o desenvolvimento de vida complexa multicelular. E a pior notícia de todas seria a gente encontrar vida complexa em Marte, ou pelo menos fósseis de vida complexa. Pior ainda, quanto mais complexa e avançada for essa vida. Porque isso significa que o grande filtro quase com certeza está na nossa frente. Ele não é o surgimento da vida, ele não é o surgimento de vida complexa, talvez ele seja, sei lá, o surgimento da inteligência, alguma coisa do tipo. E eu gosto bastante da ideia do grande filtro. E a gente tem mais uma tentativa de explicar. Não é provavelmente a mais aceita, mas eu confesso que é uma das mais legais. Alguém aqui está vendo aquela série Problema dos Três Corpos? Vocês ouviram falar da série? Ela vem de um livro chamado Problema dos Três Corpos, é uma trilogia. Eu demorei para começar a ler esse livro e depois que eu abri o primeiro, eu li um pouquinho, falei, não está desenvolvendo. Eu falei, vou ler mais 10 páginas. Se não desenvolver a história, não for para nenhum lugar, eu vou parar de ler esse livro. E eram justo as 10 páginas em que a história desenvolveu, eu fiquei viciado, eu li os 3 livros em 15 dias. Assim, foi uma coisa absurda. Eu fiquei, tipo, o hiperfoco virou esse problema. E a hipótese da floresta negra, ela é uma ideia que já existia há muito tempo, só que o termo hipótese da floresta negra foi cunhado por causa desse livro, que foi publicado em 2008. É no segundo livro da série. E esse livro brinca com a noção de que existe mais civilizações. Isso não é spoiler, podem ficar tranquilos, não vai ter spoiler da série aqui. E todas as civilizações se dão conta de algumas regras, que são os 3 axiomas. O primeiro axioma diz que existem incontáveis civilizações no nosso universo. Tem bilhões de estrelas na galáxia, logo existem bilhões de planetas, vários deles com vida. O segundo axioma diz que o principal objetivo de qualquer civilização é permanecer viva. E isso, vocês concordam comigo que faz sentido, né? Aqui na Terra mesmo faz sentido. É impressionante o que organismos vivos, humanos incluso, conseguem fazer para permanecerem vivos. O nosso instinto de autopreservação é extremamente aguçado e extremamente poderoso. E o terceiro axioma diz que as civilizações crescem constantemente e se expandem constantemente. Só que a matéria disponível na galáxia é limitada. Pensem, por exemplo, na Terra, nas implicações disso. Até seres humanos, nós somos a única, digamos, civilização disputando por recursos, como, por exemplo, urânio. E ainda assim, as nossas reservas de combustível nuclear vão durar mais algumas décadas. Imaginem se a gente tivesse uma outra civilização habitando com a gente aqui na Terra e a gente tivesse que dividir recurso. Com certeza ia ter dado guerra já muito antes. Então não é tão bizarro parar para pensar que talvez isso aconteça no universo. Que talvez a resposta do porquê a gente está sozinho, ou pelo menos experiencia o universo em silêncio, é porque em algum momento todo mundo percebe que é melhor para aumentar as probabilidades de sobrevivência ficar em silêncio e nunca se revelar e nunca revelar sua posição do que dizer para o universo todo, nós estamos aqui. Porque basta uma civilização com intenções malignas para todo esse jogo ser invertido e não valer a pena revelar sua posição. Ela não é a hipótese mais científica. Ela provavelmente é uma das hipóteses mais sci-fi. Porque ela também assume que vida existe em outros planetas, em outros sistemas solares, que é uma coisa que a gente está longe de confirmar. Mas eu escolhi concluir a palestra com ela porque eu acho extremamente interessante a gente parar para pensar nas implicações do porquê que a gente está sozinho no universo. Pela seguinte razão. Se a gente descobre que a gente não está sozinho no universo, pensem em todo o potencial de adquirir conhecimento, de descobrir planetas novos, mundos novos, trocar tecnologia. Que música será que eles gostam? Será que o álbum favorito deles do Pink Floyd também é Dark Side of the Moon? Sabe, esse tipo de pergunta assim. Só que se por outro lado a gente descobre que a gente está sozinho no universo, pensem no peso das nossas decisões. A gente está, ao que tudo indica, num momento do mundo em que está todo mundo se armando com armas perigosíssimas, que são armamentos nucleares, e a qualquer momento, uma decisão errada de uma ou duas pessoas pode literalmente colocar em risco toda a civilização humana. E pior,
não é só a humanidade que está viva hoje. Qualquer grande evento de risco que afete a probabilidade de a humanidade continuar no longo prazo, ceifa vidas que não estão vivas hoje. Ceifa trilhões de possíveis seres humanos que viveriam no futuro. Acaba com a chance de a humanidade se desenvolver em algo ainda mais belo e bonito do que ela é hoje. Por isso que eu espero que eu tenha conseguido colocar pelo menos uma semente, alguma dúvida na cabeça de vocês, que faça vocês sempre pensarem como cidadãos do mundo e de uma espécie só. Se a gente descobrir a resposta de se a gente está ou não sozinho no universo, isso vai ter impactos muito grandes para as decisões que a gente toma como humanidade. Muito obrigado pela atenção que vocês me deram. E por favor, uma salva de palmas também por toda a tradução. Parabéns pelo trabalho. A gente tem tempo para dúvidas ainda? Cadê a organização? Tem tempo para perguntas? Se alguém quiser, por favor. Aonde eu tô perdido? Aonde que está a... Pode. Fabrício, inclusive tem um projeto social ligado ao TDAH. A gente trabalha com divulgador, cientista da aeroespacial. Estou lá no seu canal também seguindo. E, assim, como é que você vê essa questão da área secreta da NASA lá em relação a existir extraterrestre, a Área 51? De fato existe mesmo? Como é que está a sua visão sobre isso, de extraterrestre? Eu penso no seguinte, o Projeto Manhattan provavelmente foi o projeto mais secreto da humanidade. E o fato de que ele existia vazou em 2 dias. Eu não tenho motivos para achar que existe alguma conspiração governamental ou algo do tipo escondendo a verdade de nós. Eu acho que a verdade ela é nua e crua, e é o que a gente experiencia todos os dias. É o grande silêncio. A gente se percebe sozinho no universo, mas ainda não sabe exatamente por quê. Prazer, Pedro. Me chamo Natan. É uma honra estar aqui falando com você. Sou muito fã do seu canal e acredito que, assim, antes de partir para a pergunta, eu vou pedir um pouquinho do tempo do pessoal para falar desse agradecimento até na minha escolha de graduação que eu estou fazendo, que é Engenharia Civil, que eu escolhi muito por conta do seu canal. A gente está aqui com a caravana do Wink, que é um blog de inovação e qualidade, que a gente trabalha muito nessa questão da extensão e pesquisa dentro do ensino superior. A nossa pergunta, como Wink, para você, é muito sobre sua carreira pessoal, com essa parte de pesquisa que você faz, como posso dizer, fora da faculdade, como eu acredito que você já faz uma graduação, mas você trouxe além até para uma comunidade que consideravelmente leiga, que não tem acesso ao superior e que pode também desfrutar desses sabores sem precisar se envolver com essas equações monstruosas. Obrigado. Obrigado pela pergunta. Assim, eu entrei no curso de Física e eu fiz a minha graduação em Física, o bacharelado, por 3 anos e meio. Só que foi numa época depois em que o canal estourou e eu precisei fazer uma escolha. Eu não conseguia fazer os 2 ao mesmo tempo. Então eu não sou formado em Física. Só que todo o meu trabalho, ele é feito em conjunto com uma equipe de, por exemplo, mestres em Física, doutores em Física, jornalistas, e também agora a gente tem uma doutoranda em climatologia com especialidade em eventos climáticos extremos. Então eu acho que a reputação, sabe, tipo assim, de como fazer para passar o conhecimento da melhor maneira possível, ele é um trabalho em conjunto, juntando diversas áreas e pessoas nas suas expertises para poder fazer aquilo fluir do jeito melhor. Mas agora, quanto à pergunta de como é feita, digamos, a pesquisa e como que a gente faz para... É mais ou menos esse sentido da pergunta, né? Geralmente, a gente se baseia sempre em artigos científicos. Por exemplo, as referências dessa palestra sobre todo o paradoxo de Fermi, o sinal WOW e tudo mais, são artigos do próprio Jerry Eman, por exemplo, o moço do sinal WOW, são artigos do próprio Fermi, na época, ou meta-análises que pegam todos os dados possíveis sobre essas diferentes hipóteses de grande filtro e tudo mais,
e discutem isso. Agora, o desafio é, geralmente, a literatura acadêmica é bem específica no vocabulário e bem difícil de entender. Como que é feito, como que a gente pode fazer para tornar isso acessível e fácil de entender? Que eu acho que é aí que está a minha verdadeira expertise. Eu não sou um pesquisador e nem um produtor de conhecimento em universidades. Eu acho que a minha expertise está em absorver um conteúdo e conseguir, junto da minha equipe, fazer esse assunto ficar palpável, mais fácil de entender o possível. E como que a gente geralmente faz isso? Usando o método de Feynman. É um físico que eu adoro e acho brilhante. Tem a biografia dele, que eu recomendo ser lida, que fala sobre... O título dela é Você está brincando, professor Feynman? Alguma coisa assim. E o método de Feynman, que depois foi apelidado, ele fala... Se você não consegue explicar alguma coisa para uma criança de 5 anos, você não entendeu essa coisa. E é isso que a gente tenta usar. Geralmente, nosso público-alvo não são crianças de 5 anos, embora eu saiba de algumas que são. Mas a gente usa esse método, ou pelo menos algo muito aproximado dele, para ter certeza de que o que a gente está falando ficou fácil de entender e faz jus ao conhecimento verdadeiro apresentado no artigo. Querem pegar alguma desse lado aqui também? Se tiver como passar o microfone, talvez. Tem algum microfone? Tem lá? Pode ser ele ali, ó. Boa tarde, Pedro. Meu nome é Rafael. Queria primeiro agradecer por você ter feito parte da minha adolescência, que eu já acompanho desde quando você fazia vídeo careca. Foi quando eu passei na faculdade, inclusive. Desenvolveu muito meu interesse por física, astronomia, e eu queria fazer uma pergunta. O que você acha hoje das oportunidades no mercado de trabalho para quem pretende cursar física ou astronomia? Das pessoas que entraram na graduação em física, bacharelado, comigo, porque licenciatura eu acho que tem um plano de carreira um pouco mais, eu não vou dizer óbvio, mas um pouco mais linear para as pessoas que geralmente se interessam por licenciatura. Mas das pessoas que fizeram física comigo e bacharelado e se formaram, elas atualmente, em geral, não têm atuado com física. Elas têm ingressado na iniciativa privada. Por quê? Geralmente o curso de física... Alguém aqui cursa física? Só para eu ter uma ideia? Top. Difícil igual. Então, as pessoas geralmente que cursam carreiras de exatas, tipo cursos de ciência de base, tipo física, química, matemática, elas se tornam muito boas em mexer com uma variedade de ferramentas, que vão desde matemática até, por exemplo, programação. A parte de física computacional do curso introduz para a gente diversos conceitos base que a gente pode usar até, por exemplo, em inteligência artificial. Então, eu acho que para as pessoas que se interessam, por exemplo, por seguir, por exemplo, física ou astronomia, se a ideia é seguir carreira acadêmica, perfeito. Eu acho que esse é o que sempre funciona. Mas a iniciativa privada também está aberta a receber diversos desses profissionais. Então, isso é sempre uma opção que eu acho que pode ser considerada. Só ali atrás tem alguém bem animado, se puderem também passar o microfone, depois a gente volta para esse lado daqui. Esse de branco aqui, se puderem passar o microfone para ele. Eu estou gostando da empolgação dele. Oi, boa tarde, Pedro. Muito obrigado pela sua ilustre presença aqui. Eu gosto muito de você, do seu canal lá, Ciência Todo Mês. Brincadeira. Meu nome é Yuri Macedo, eu sou estudante de Engenharia Aeroespacial daqui da Universidade de Brasília mesmo. Salve pra galera da FGA. Você prefere que eu elabore a pergunta ou pode ir direto ao ponto? Pode ir direto. É porque, assim, um dos questionamentos que eu tenho sobre essa questão da vida e de transmissão de sinais mesmo, é porque quando a gente está falando do universo em si, obviamente é tudo em escala astronômica, né? Então, tipo, se a gente disser que tem um sistema solar a 1000 anos-luz da gente, eu diria que eles não podem nem ser nossos vizinhos, estão morando na mesma casa até, né? E assim, dentro desses 1000 anos, não luz, mas tipo, de tempo mesmo, comparado com a idade do universo, eu diria que tipo, nós humanos ainda tentávamos explicar os eventos astronômicos, astrológicos, por meio de mitos, né? Então, nós ainda não sequer pensávamos em começar a emitir qualquer tipo de sinal. E a pergunta o que você acha, se tem algum estudo ou se existe alguma pesquisa sobre a questão do tempo de condução desses sinais
em relação à expansão do universo em si, porque às vezes alguns sistemas astronômicos que a gente pode considerar que tenha vida desenvolta, tipo, estão a mais de 100 mil, 500 mil anos-luz daqui. Assim, isso é uma excelente pergunta. Como o universo está em expansão constante e essa expansão é acelerada, em algum momento, o nosso universo local vai ser extremamente reduzido. Vai chegar um momento na história em que ele vai ser a nossa galáxia. E cada vez mais isso vai diminuir. Então, é meio que inevitável pelo nosso entendimento atual do universo de que em algum momento a gente seja simplesmente fisicamente inábil a conseguir, por exemplo, viajar para outras estrelas ou algo do tipo. Agora, quanto à duração de sinais, quando eu estava lendo sobre o sinal WOW, uma indagação interessante que era levantada era a seguinte: a gente olhou para o sinal WOW, detectou ele e nunca mais. Mas se a gente for para pensar, a gente meio que também fez a mesma coisa. A gente enviou algumas mensagens com ondas eletromagnéticas, a mais famosa delas, por exemplo, eu acho que foi a mensagem de Arecibo. E a mensagem, a transmissão total durou, se eu não me engano, 3 ou 4 minutos e nunca mais. A gente nunca mais virou para o mesmo lugar do universo e mandou outra transmissão igual. Então isso não descarta a hipótese, por exemplo, de que alguém em algum lugar talvez detectou a nossa mensagem de Arecibo e tem agora alguém fazendo uma palestra nesse outro planeta falando: nós detectamos o sinal estranho e nunca mais. Será que ele tem uma origem artificial ou natural, sabe? Então, a gente também não fica mandando sinais direto para o espaço. Então, talvez seja uma coisa simplesmente que a probabilidade de a gente receber algum sinal de estar na rota de transmissão certa seja improvável. Respondido? Agora pegar uma daqui agora. Se quiser, pessoal do fundo lá, ó. Oi? Pode falar? Boa tarde, Pedro. Eu entrei no curso de Física por causa do seu canal na época, que era baixíssimo, e formei. Não gostei muito da área, mas trabalhei na área de educação e trabalhei muito na área de energia nuclear e física médica. Agora eu estou na área de tecnologia. Você comentou, por exemplo, eu compartilho do sentimento, da questão dos armamentos nucleares, como a informação disso é necessária para a população. E eu não deixo de ver sempre um medo quando vai começar uma usina nuclear nova, ou aquele medo que dá quando vai fazer algum tratamento com alguma coisa radioativa. Eu queria perguntar para você, como um influenciador na área, se você tem alguma ideia de como a maioria das pessoas aqui da tecnologia, ou os que passam pelo problema de fazer física, e principalmente licenciatura, que não é meu caso, podem trazer alguma forma ou fazer alguma coisa para ajudar na educação científica relacionada ao pelo menos, entendimento básico da energia nuclear, dos perigos e dos benefícios e, acima de tudo, da ética do uso, principalmente como questão de armamento. Obrigado. Essa é uma excelente pergunta. E, a meu ver, o problema da imagem negativa da energia nuclear surge do fato de que seres humanos, quando a gente está falando de dinâmica de grupo populacional, eles não tomam decisões racionalmente. Então, pensem no seguinte: você é um pesquisador da área. Você provavelmente mergulharia numa piscina de um reator nuclear, porque você sabe que a água vai provavelmente bloquear a maior parte da radiação, então, tranquilo, se eu ficar no rasinho, beleza. Agora, tenta falar isso para uma pessoa que não estudou a área. Eu acho que a gente sempre tem que pensar que seres humanos são uma coleção de vivências. Toda a história de uma pessoa é um imenso quebra-cabeça que vai montando o que ela se torna alguns anos depois. E para a maior parte das pessoas, quando se fala em usina nuclear ou energia nuclear, o que elas pensam na cabeça é Fukushima e Chernobyl. Ou talvez 3 Mile Island, se elas viram um documentário na Netflix ou algo assim. Então, a meu ver, elas são muito mais expostas a notícias negativas envolvendo energia nuclear do que toda a parte positiva de geração de energia de altíssima densidade.
que inclusive poderia ser uma das soluções para o nosso problema de mudanças climáticas atualmente. E é uma pena que a gente, no momento em que a gente mais precisa de fontes que não sejam combustíveis fósseis, a gente está caminhando, diversos países europeus, por exemplo, estão caminhando para o caminho de desativar usinas nucleares, por medo da população. Só que isso não, assim, eu sempre defendi, e quem acompanha meu trabalho há muito tempo vai entender, que eu sempre defendi uma abordagem empática da ciência. No seguinte sentido, eu não tento agir como um detentor da verdade absoluta, que estou passando algo para alguém. Eu tento entender que seres humanos são complexos e que toda a história da vida de uma pessoa é extremamente complexa e faz ela ter as decisões que ela teve naquele momento. O que eu quero dizer com isso? Eu acho que é um trabalho de formiga. Eu acho que é um trabalho incessante de pouquinho em pouquinho, ir fazendo as pessoas cada vez mais serem expostas aos benefícios da usina nuclear. Porque o que elas têm é a imagem contrária a isso. É só a imagem dos lados negativos, que é o que passa, por exemplo, em jornal, através de acidentes nucleares. Então, de verdade, assim, eu acho que se a gente pode, cada um, fazer uma parte para tentar conscientizar alguém de por que usinas nucleares são extremamente interessantes para o futuro da humanidade, esse seria o melhor caminho. Foi assim, inclusive, que a gente convenceu a população de que cigarro causa câncer. Porque por muito tempo as pessoas achavam que era ok fumar, que inclusive era saudável. E só através de uma grande campanha que durou décadas, incansáveis, que a humanidade finalmente entendeu que são tubos de câncer. Oi. Pedro, é um prazer te conhecer, cara. Eu te assisto há muito tempo. Eu sou a Eliadne, eu sou professora de matemática e xadrez. Inclusive, eu adorei o seu vídeo de xadrez. Foi sensacional. Eu dei pulo. A minha pergunta é quanto... Assim, não tem muito a ver com a palestra, mas para você em si. Como você conseguiu galgar esse patamar que você tem hoje? Quais foram os desafios para você chegar até aí, ser um comunicador que eu, por exemplo, como professora, passo para os meus alunos, porque eu confio no teu trabalho. Como foi essa escadinha? Conta pra gente. Eu acho que, assim, desde quando eu tive meu primeiro canal de Minecraft, eu sempre tentava ao máximo 2 princípios que vêm da minha criação, que meus pais botaram em mim logo quando eu era muito pequena. O primeiro deles é: reputação é que nem um vaso chinês. Se quebrou uma vez, não tem como colar de volta. E o segundo é, que no caso não veio dos meus pais, aí eu fui desenvolvendo depois, eu nunca subestimo a minha audiência. Eu sempre assumo que as pessoas... Uma coisa que eu vejo muito comum com alguns colegas de divulgação é assumir uma postura meio professor passando conteúdo para o ensinado, sabe? E eu acho isso meio negativo, eu acho isso meio contraproducente. Eu gosto geralmente de fazer com que as pessoas que assistem os meus vídeos estejam na roda juntos, estejam tipo, que nem eu fiz aqui com vocês hoje. Eu não quero que vocês, inclusive me avisem se essa foi a sensação, mas eu não quero que pareça que eu estou aqui passando só um conhecimento que eu estudei. Eu quero que vocês participem da discussão. Eu quero que vocês cheguem, por exemplo, com essas perguntas brilhantes que vocês estão mandando e a gente possa realmente chegar em conclusões novas ou melhorar o conhecimento. E eu sempre tento fazer isso no meu canal. E junto com a parte da reputação, que ela é extremamente importante para mim, eu comecei a juntar uma equipe por trás para não só conseguir falar de mais temas, como também falar com propriedade desses temas. Então, eu ainda não toquei muito no meu canal no assunto mudanças climáticas. Agora, com essa nova roteirista, Karina, que começou a fazer roteiros sobre mudanças climáticas, ela é doutoranda em mudanças climáticas e eventos extremos. Agora eu tenho certeza de que o conteúdo que eu vou fazer sobre esse tema está certo, está embasado. E muitos dos colegas que eu tenho, ou pessoas que eu vejo da área, elas acabam não se importando muito com isso. Elas meio que acham que elas são, tipo, jack of all trades e conseguem falar sobre qualquer área, inclusive a área que não é delas. Então, assim, tipo, eu acho que sempre é importante saber procurar as referências certas e pedir para as pessoas corretas revisarem os conteúdos para eles sempre terem o máximo de reputação possível. E eu acho que é isso. Mais alguma daqui? Vamos pegar mais uma desse lado aqui também? Temos tempo para mais uma? Alguém me corta se acaba... Ah, não tem? Pessoal, peço perdão.
Mas muito obrigado de verdade, fiquei muito feliz de estar aqui com vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado, que essa 1 hora tenha sido produtiva. E do fundo do meu coração, obrigado por terem me acompanhado por todo esse tempo e terem cedido o tempo valioso do dia de vocês para mim. Valeu e até a próxima. Geramos oportunidades com ações inovadoras e inclusivas.